Você já sentiu que sua vida inteira pode mudar numa única ligação? A minha mudou. 2 vezes. A primeira me destruiu por completo. A segunda, bem, essa foi diferente. Nunca imaginei que, no dia mais desesperador da minha existência, quando entrei em um carro de aplicativo sem esperança alguma, estaria entrando também na maior reviravolta da minha vida. Uma corrida de 15 minutos que começou em desespero e terminou com algo que eu nem sabia mais existir no mundo. Um milagre feito por mãos humanas. Antes do relato começar, comente de onde está assistindo e deixe seu like. Tudo começou numa terça-feira. Chovia como se o céu estivesse desabando, daquelas chuvas que parecem castigo. Eu tinha acabado de sair de mais uma entrevista de emprego fracassada. 6 meses desempregado, com contas se acumulando e um filho de 5 anos para alimentar. Acho que já não me lembrava mais como era sorrir. Estava indo para casa a pé, ensopado, quando meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi por instinto. Alô? A voz do outro lado era fria, metódica. O senhor é parente de Marina Oliveira? Meu coração parou. Marina era minha esposa. Quando alguém liga perguntando se você é parente de alguém, nunca é para dar boas notícias. Sou o marido dela. O que aconteceu? Senhor, sua esposa sofreu um acidente. Foi atropelada na avenida principal. Está sendo encaminhada para o Hospital Santa Clara. Situação é grave. O mundo sumiu debaixo dos meus pés. Não consigo descrever exatamente o que senti. Era como se tudo congelasse por um segundo e depois acelerasse violentamente. Lembro de ter agradecido automaticamente. Como se agradecer por uma notícia dessa fizesse algum sentido. Desliguei o telefone ainda em choque. Marina tinha saído para procurar emprego também. Estávamos nos revezando nas entrevistas e nos cuidados com nosso filho, que ficava com minha sogra durante o dia. Eu precisava chegar ao hospital. Precisava estar com ela. Precisava saber que ela estava viva. Mas como? Estava a quilômetros de distância, sem dinheiro para táxi, completamente encharcado. Abri o aplicativo de transporte no celular por instinto. Tinha 15,73 na conta digital. A corrida até o hospital custava 22 USD. Mesmo assim, confirmei a viagem, sem pensar nas consequências. Precisava chegar até lá de qualquer jeito, nem que tivesse que implorar ao motorista. 5 minutos de espera pareceram 5 horas. A chuva não dava trégua. Finalmente, um carro prata parou. Entrei rápido, sem nem olhar direito para o motorista. Meu corpo tremia, mas não era de frio. Era puro desespero. Hospital Santa Clara, por favor, consegui dizer com a voz embargada. Ele assentiu com a cabeça. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos nas têmporas, expressão tranquila. Vestia uma camisa social simples, sem ostentação. Naquele momento, ele era apenas mais um motorista de aplicativo e eu apenas mais um passageiro desesperado. O silêncio durou alguns minutos. Eu olhava fixamente para a tela do celular, como se pudesse fazer o hospital ligar com atualizações sobre Marina. Minhas mãos não paravam de tremer. Tentava controlar a respiração, mas cada vez que pensava em Marina deitada em alguma maca, inconsciente, sozinha, meu peito apertava tanto que parecia que ia explodir. "Tudo bem com o senhor?" A voz do motorista quebrou o silêncio. Não era intrusiva, apenas genuinamente preocupada. Engoli seco. Queria responder que sim, que estava tudo bem, como sempre fazemos por educação. Mas naquele dia, naquele momento, não consegui fingir. As palavras escaparam como uma enxurrada. Minha esposa... Ela sofreu um acidente. Está no hospital, não sei como ela está. O motorista me olhou pelo retrovisor por um segundo. Seus olhos eram calmos, atentos. "Sinto muito", ele disse simplesmente. Não sei porquê, mas aquele "sinto muito" abriu uma comporta. De repente, me vi contando tudo a um completo estranho. Como estávamos desempregados há meses, como as contas não paravam de chegar, como nosso filho tinha perguntado na noite anterior por que não podíamos mais comprar chocolate, e como agora nem sabia se Marina ia sobreviver. O pior é que não tenho como pagar as despesas do hospital. Não temos plano de saúde, perdemos quando fui demitido. Estamos vivendo de bicos, de ajuda da família. Minha voz falhou.
Nem sei como vou pagar essa corrida. Faltam alguns reais, mas prometo que dou um jeito. O motorista fez um gesto com a mão como se afastasse minha preocupação. Não se preocupe com isso agora. O trânsito estava terrível por causa da chuva. Normalmente, eu estaria impaciente, olhando o relógio a cada minuto, praguejando contra os outros motoristas. Mas naquela hora, só conseguia pensar em Marina, em como tinha saído de casa naquela manhã, apressada, com o cabelo ainda úmido do banho, em como tinha me dado um beijo rápido e dito: "Hoje vai dar certo, você vai ver." "Vocês têm filhos?" perguntou o motorista, quebrando novamente meus pensamentos. "Um menino, 5 anos." Só de pensar nele, minha garganta fechou. Como eu diria a ele que sua mãe estava no hospital? Como explicaria se ela... Não consegui completar o pensamento. Onde ele está agora? Com minha sogra. Ela deve estar levando ele para o hospital também. Olhei pela janela. Ainda estávamos presos no trânsito. Preciso chegar logo. Preciso estar lá quando meu filho chegar. O motorista assentiu e, surpreendentemente, fez uma manobra inesperada. Entrou por uma rua lateral que eu nem sabia existir. Conheço um caminho alternativo. Vai levar um pouco mais de tempo, mas evitamos o congestionamento da avenida principal. Aqueles minutos no carro foram os mais longos da minha vida. Cada semáforo vermelho era uma tortura. Cada freada brusca, um sobressalto. Meu celular permanecia silencioso. Nem uma mensagem, nem uma ligação. Aquele silêncio era ensurdecedor. "Como vocês se conheceram?" perguntou o motorista em determinado momento. A pergunta me pegou de surpresa. Por um instante, quase me irritei. Como ele podia fazer perguntas triviais num momento como aquele? Mas então percebi. Ele estava tentando me distrair, me fazer pensar em outra coisa além do pior cenário possível. Na faculdade, ela fazia pedagogia, eu administração. Nos conhecemos numa festa de república. Um sorriso fraco apareceu no meu rosto involuntariamente. Ela derrubou ponche no meu tênis branco novo, ficou completamente sem graça, queria me pagar um tênis novo. Eu disse que ela podia me pagar com um café. E deu certo. 10 anos juntos. Engoli em seco. Não posso perdê-la. Não posso. O motorista me olhou novamente pelo retrovisor. "Confie", disse ele simplesmente. Não perguntei em que ou em quem eu deveria confiar. Naquele momento, parecia que eu já não confiava em nada. Nem no destino, nem na sorte, nem em Deus. Tudo tinha conspirado contra nós por tanto tempo que parecia ingenuidade acreditar que algo daria certo. "Chegamos", anunciou o motorista parando em frente à entrada de emergência do hospital. Olhei para fora. A chuva tinha diminuído um pouco, mas ainda caía constante. O hospital, um prédio de concreto de 5 andares, parecia intimidador. Quantas pessoas tinham entrado por aquelas portas com o mesmo desespero que eu sentia? Quando fui abrir a porta, me lembrei da corrida. "Sobre o pagamento." "Vá", disse ele. "Sua família precisa de você agora." Hesitei por um segundo, encarando-o. Havia algo no olhar dele. Uma serenidade que por um instante, apenas um instante, me fez sentir que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem ficar bem. "Obrigado", murmurei, e saí correndo para a entrada do hospital. O saguão de emergência estava lotado. Pessoas com diferentes níveis de aflição esperavam atendimento. Fui direto ao balcão de informações, onde uma recepcionista de expressão cansada digitava algo no computador. "Por favor, minha esposa deu entrada aqui. Acidente. Atropelamento. Marina Oliveira." Ela digitou algo, olhou para a tela. "Sim, ela está na sala de trauma 2. Os médicos estão com ela agora." "Como ela está? Posso vê-la?" "Não tenho essa informação, senhor. E não pode vê-la agora. Assim que os médicos terminarem o atendimento inicial, alguém virá falar com o senhor." Assenti, sentindo-me impotente. Olhei ao redor procurando um lugar para sentar. Foi quando o vi, meu filho, sentado num banco ao lado de minha sogra. Ele me viu ao mesmo tempo. Seus olhos tão parecidos com os de Marina se arregalaram. "Papai!" Ele correu na minha direção e me agachei para recebê-lo nos braços. O impacto de seu corpo pequeno contra o meu quase me derrubou. Abracei-o com força,
sentindo suas lágrimas molharem minha camisa já úmida da chuva. Não disse nada. O que poderia dizer? Que tudo ficaria bem, quando nem eu mesmo acreditava nisso. Minha sogra se aproximou. Seu rosto mostrava o mesmo terror que eu devia estar expressando. Eles ainda não disseram nada, ela informou a voz trêmula. Só que estava inconsciente quando chegou. Assentir foi tudo o que consegui fazer. Peguei meu filho no colo e nos sentamos. A espera começou. 1 hora, 2. Pessoas entravam e saíam. Nomes eram chamados. Famílias recebiam notícias. Algumas boas, outras devastadoras. E nós ali, no limbo, esperando. Meu filho acabou adormecendo no meu colo, exausto pelo choro e pela tensão. Acariciei seus cabelos, pensando em como sua vida mudaria se Marina não sobrevivesse. Como a minha mudaria. Não conseguia imaginar um mundo sem ela. Finalmente, um médico se aproximou. Jaleco branco, expressão séria, prancheta na mão. Meu coração disparou. Por reflexo, abracei meu filho mais forte, como se pudesse protegê-lo das palavras que estavam por vir. Familiares de Marina Oliveira? Levantei-me cuidadosamente para não acordar meu filho. Minha sogra ficou ao meu lado, segurando meu braço com força. Sou o marido dela. O médico assentiu. Sua esposa sofreu múltiplas fraturas e um traumatismo craniano. Realizamos uma cirurgia de emergência para conter uma hemorragia cerebral. Ela está estável, mas em estado grave. As próximas 48 horas serão cruciais. Eu devia parecer pálido, porque o médico me ofereceu uma cadeira. Sentei-me, ainda segurando meu filho adormecido. Ela vai ficar bem? A pergunta saiu como um sussurro. É cedo para dizer. Fizemos tudo o que podíamos por enquanto. Ela está na UTI sedada. Vamos monitorá-la constantemente. UTI. A sigla ecoou na minha mente como uma sentença. Eu sabia o que significava, não apenas em termos médicos, mas financeiros. Cada dia na UTI custava uma fortuna que não tínhamos. Quando podemos vê-la? O horário de visita na UTI é restrito, apenas um familiar por 15 minutos, às 10 horas e às 16 horas. Recomendo que vá para casa agora, descanse um pouco e volte amanhã. Como se eu pudesse descansar. Como se pudesse simplesmente ir para casa e fingir que minha vida não estava desmoronando. Mas olhei para meu filho em meus braços e soube que precisava ser forte por ele. Tem mais uma coisa, disse engolindo o orgulho. Não temos plano de saúde. Como funciona o pagamento? O médico me olhou com uma expressão que misturava compaixão e desconforto. Isso você vê na recepção. Eles explicarão as opções. Opções. Como se houvesse alguma opção quando você não tem dinheiro. Depois que o médico saiu, fiquei ali sentado, tentando processar tudo. Minha sogra, percebendo meu estado, ofereceu-se para levar meu filho para casa. Ele precisa de uma cama adequada e você precisa de espaço para resolver as questões do hospital. Vou cuidar dele, não se preocupe. Concordei. Era o melhor a fazer. Beijei a testa do meu filho antes de entregá-lo para minha sogra. Ele nem se mexeu, completamente esgotado. Te ligo se houver qualquer novidade, prometi. Depois que eles saíram, respirei fundo e me dirigi à recepção. Era hora de enfrentar a realidade financeira da situação. A mulher atrás do balcão me olhou com uma expressão neutra, profissional. Preciso saber sobre os custos. Minha esposa, Marina Oliveira, deu entrada hoje. Está na UTI. Ela digitou o nome no computador. O senhor tem convênio ou plano de saúde? Não. A palavra saiu amarga da minha boca. Entendo. Vou imprimir um orçamento estimado para o procedimento já realizado e para a diária na UTI. Enquanto esperava, minha mente fazia cálculos desesperados. Poderíamos vender o carro, aquele mesmo que tínhamos comprado com tanto sacrifício 3 anos atrás. Talvez meus pais pudessem emprestar algum dinheiro, embora já estivessem nos ajudando com as contas mensais. Talvez um empréstimo no banco, mas com ambos desempregados, quem nos daria crédito? A recepcionista voltou com um papel. Aqui está. O senhor pode pagar o valor total ou negociar um parcelamento. Olhei para o número impresso no papel e senti o chão sumir novamente. Era mais dinheiro do que eu tinha visto nos últimos 6 meses juntos.
mais do que provavelmente veríamos no próximo ano inteiro. Tem como o hospital oferecer algum tipo de assistência? Algum programa social? Minha voz tremeu de vergonha, mas o desespero era maior que o orgulho naquele momento. Ela me olhou com algo que parecia genuína compaixão. O senhor pode preencher um formulário para análise socioeconômica. Às vezes, conseguimos desconto para casos específicos, mas o processo leva tempo e não cobre tudo. Assenti. Qualquer ajuda seria bem-vinda naquele momento. Vou pegar o formulário para o senhor preencher. Enquanto ela se afastava, passei a mão pelo rosto, sentindo o peso da exaustão. Foi quando ela voltou com uma expressão confusa. Senhor, houve uma atualização no sistema. Atualização? Sim, parece que a conta já foi paga. Encarei-a, certo de que tinha ouvido errado. Como assim paga? Quem pagaria? Ela olhou novamente para a tela do computador. Foi um pagamento à vista, há cerca de 1 hora. O sistema registra que foi feito por um homem que não quis se identificar. Meu coração começou a bater forte. Isso é possível? Alguém simplesmente aparecer e pagar a conta de um desconhecido? É incomum, mas sim, é possível. E aconteceu. Ela parecia tão surpresa quanto eu. Há uma observação aqui. O pagador deixou uma mensagem para ser transmitida a você. Que mensagem? Por gratidão à sua luta. Ela leu do monitor. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Gratidão? A minha luta? Quem poderia saber da minha luta? Quem se importaria o suficiente para fazer algo assim? Minhas pernas fraquejaram, literalmente. Sentei no chão ali mesmo, diante do balcão da recepção. A mulher se assustou, fez menção de chamar alguém, mas ergui a mão para tranquilizá-la. Estou bem, só preciso de 1 minuto. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram apenas de alívio, embora o alívio fosse imenso. Eram lágrimas de confusão, de incredulidade, de uma gratidão tão profunda que doía. Quem faria algo assim? Em um mundo onde mal conseguíamos pagar as contas, onde cada dia era uma luta para manter nossa dignidade, como alguém simplesmente aparecia e resolvia nosso maior problema como se fosse nada. Fiquei ali sentado, chorando como uma criança, enquanto pessoas passavam e me olhavam com estranheza. Não me importei. Naquele momento, tudo o que conseguia pensar era que, talvez, apenas talvez, ainda houvesse esperança. Para Marina, para nosso filho, para nós. Quando finalmente consegui me recompor, a recepcionista me ofereceu um copo d'água e um sorriso gentil. O senhor está liberado para ir. Não se preocupe com a parte financeira, está tudo resolvido. Assenti, ainda sem palavras. Levantei-me, agradeci mecanicamente e caminhei até a sala de espera. Precisava processar o que tinha acontecido. Precisava entender este milagre inesperado. Sentado ali, repassei mentalmente tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. A ligação, a chuva, o trajeto até o hospital, o motorista de aplicativo, foi como se um raio me atingisse. O motorista. Aquele homem calmo, de olhar sereno que me ouviu quando desabafei. Que me disse para confiar. Que dispensou o pagamento da corrida sem hesitar. Seria possível? Não. Era loucura. Que motorista de aplicativo teria dinheiro para pagar uma conta hospitalar daquele tamanho? Era um absurdo sequer considerar essa possibilidade. E, no entanto, algo dentro de mim dizia que não era coincidência, que havia uma conexão que eu ainda não conseguia enxergar completamente. Peguei meu celular, abri o aplicativo de transporte. Queria ver o histórico da corrida, talvez encontrar alguma informação sobre o motorista. Mas a corrida não estava lá, como se nunca tivesse acontecido. A exaustão finalmente me venceu. Recostei-me na cadeira desconfortável da sala de espera e fechei os olhos. Talvez, quando acordasse, tudo fizesse mais sentido. Ou talvez eu precisasse aceitar que, às vezes, as coisas simplesmente acontecem sem explicação. Milagres, se é que era isso, não vêm com manual de instruções. No dia seguinte, acordei com dores pelo corpo todo. Tinha dormido na cadeira da sala de espera, em uma posição impossível. Meu pescoço parecia travado, minhas costas reclamavam. Mas nada disso importava.
Olhei no relógio. 9h30. Logo seria o horário de visita na UTI. Fui ao banheiro, joguei água no rosto, tentei me organizar minimamente. Liguei para minha sogra para saber como estava meu filho. Ele dormiu bem, mas acordou perguntando pela mãe. O que você disse a ele? Que ela está no hospital sendo cuidada pelos médicos. Ele é pequeno, mas entende mais do que imaginamos. Vou passar aí para vê-lo depois da visita na UTI. Desliguei e fui até a máquina de café. Não tinha comido nada desde o dia anterior, mas não sentia fome. Comprei um café amargo e fiquei esperando até que uma enfermeira apareceu na sala, chamando os familiares para a visita. Segui por corredores silenciosos e assépticos, portas fechadas, máquinas apitando, enfermeiros apressados. A enfermeira me explicou as regras: não tocar em nada, permanecer afastado dos equipamentos, falar em voz baixa. Assenti mecanicamente a cada instrução. Então, finalmente, a porta da UTI. Marina estava na terceira cama. Me aproximei lentamente, quase com medo do que iria encontrar. Ela estava irreconhecível, rosto inchado, um lado completamente roxo, curativos na cabeça, onde deviam ter feito a cirurgia. Tubos e fios por toda parte. O monitor ao lado mostrava seus sinais vitais, números e linhas que para mim não faziam sentido algum, mas que mantinham a constante confirmação de que ela ainda estava ali, ainda lutava. Oi, amor, sussurrei, segurando sua mão inerte. Estou aqui. Não houve resposta, claro. Os médicos já tinham me explicado que ela estava em coma induzido para ajudar na recuperação do cérebro. Mas mesmo assim, precisava falar com ela. Precisava acreditar que, de alguma forma, ela podia me ouvir. Nosso filho está com sua mãe. Está bem. E você vai ficar bem também. Não se preocupe com nada. Só concentre-se em se recuperar. Os 15 minutos passaram rápido demais. Quando a enfermeira voltou para me avisar que o tempo tinha acabado, senti como se tivesse acabado de chegar. Beijei a testa de Marina e prometi voltar mais tarde. Saindo do hospital, fui direto para a casa da minha sogra. Precisava ver meu filho, abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem, mesmo sem ter certeza disso. Quando cheguei lá, ele correu para mim assim que abri a porta. Agachei-me e o abracei forte. Mamãe vai ficar boa? Perguntou com aqueles olhos enormes que pareciam enxergar através de qualquer mentira que eu tentasse contar. Os médicos estão cuidando dela. Ela é forte, vai ficar boa, sim. Era tudo o que eu podia dizer. Não podia prometer algo que não tinha certeza. Não para ele. Passamos a manhã juntos. Tentei distraí-lo com desenhos animados, com os poucos brinquedos que tinha ali na casa da avó. Ele brincava, mas de vez em quando parava, como se lembrasse de repente que algo não estava certo. E vinha me perguntar novamente sobre a mãe. À tarde, voltei ao hospital para a visita das 16 horas. Nenhuma mudança significativa. Marina continuava estável, mas em estado grave. O médico me disse que talvez reduzissem a sedação no dia seguinte para avaliar as respostas neurológicas. Quando saí da UTI, decidi passar na recepção. Ainda não conseguia acreditar no que tinha acontecido no dia anterior. Precisava confirmar, precisava ter certeza de que não tinha sido algum tipo de alucinação causada pelo trauma. A recepcionista era diferente da do dia anterior. Expliquei a situação. Perguntei se poderia verificar no sistema quem tinha pago a conta de Marina Oliveira. Sinto muito, essa informação é confidencial. Tudo o que posso confirmar é que as despesas estão pagas. Até quando? Ela consultou o computador. Pelo que estou vendo aqui, foi feito um depósito para cobrir até 10 dias de UTI e mais 5 dias de quarto, se necessário. E também há uma provisão para possíveis cirurgias adicionais. Fiquei sem fala. Não era apenas o pagamento da emergência e da cirurgia já realizada. Era uma previsão completa, cobrindo todas as possibilidades. Quem faz algo assim? Quem tem dinheiro para fazer algo assim? E não há nenhuma informação sobre quem fez esse pagamento. O sistema só registra pagamento confidencial. Isso acontece quando o pagador especificamente pede anonimato. Saí dali ainda mais confuso do que antes. No caminho para a saída, parei na cafeteria do hospital. Precisava colocar algo no estômago. Comprei um sanduíche e um suco. Sentei-me em uma mesa no canto.
Foi quando notei. Havia uma câmera de segurança bem ali apontada para a recepção. Talvez, se pudesse ver as gravações, conseguiria identificar quem fez o pagamento. Terminei de comer e voltei à recepção. Perguntei sobre as câmeras, se havia como verificar as imagens do dia anterior. Isso só é possível com autorização judicial ou da direção do hospital, respondeu a recepcionista, parecendo ligeiramente incomodada com minha insistência. Percebi que estava parecendo obcecado. Talvez estivesse. Mas algo em mim precisava saber. Precisava entender por que alguém faria algo assim por nós. Os dias que se seguiram caíram em uma rotina estranha. Hospital pela manhã e à tarde. Casa da minha sogra no intervalo. Dormir em casa sozinho, num colchão que parecia grande demais sem Marina. As noites eram o pior. O silêncio era ensurdecedor. A ausência dela quase tangível. No terceiro dia, os médicos reduziram a sedação. Marina não acordou imediatamente, como eu ingenuamente esperava. O médico explicou que era normal, que o cérebro precisava de tempo para se recuperar do trauma. Os exames mostram boa atividade cerebral. É um bom sinal. Continuamos otimistas. No quinto dia, aconteceu. Estava ao lado dela na UTI, contando sobre o dia de nosso filho quando senti um leve apertar de dedos. Sua mão, que segurava a minha, moveu-se quase imperceptivelmente. Marina? Chamei. Talvez alto demais, porque a enfermeira olhou para mim. Seus olhos permaneceram fechados, mas seus dedos se moveram novamente. Apertaram os meus. Ela está respondendo, disse a enfermeira, que se aproximou para verificar. Vou chamar o médico. Os próximos minutos foram caóticos. Médicos entrando e saindo, verificando pupilas, fazendo perguntas para as quais não esperavam resposta. Fui gentilmente conduzido para fora, para a sala de espera, onde fiquei andando de um lado para o outro até que alguém viesse me dar notícias. Quando o médico finalmente apareceu, trazia um sorriso contido. Ela está despertando do coma. Ainda não está totalmente consciente, mas está começando a responder a estímulos. É um desenvolvimento muito positivo. Ela vai ficar bem? Sem sequelas? Ainda é cedo para dizer. O cérebro é complexo, e traumas como o que ela sofreu podem ter consequências variadas, mas os sinais iniciais são promissores. Estamos cautelosamente otimistas. Nos dias seguintes, Marina continuou melhorando. Seus olhos se abriram. No início pareciam vazios, desfocados, mas gradualmente o reconhecimento apareceu. A primeira vez que ela disse meu nome, uma semana após o acidente, foi como ouvir a mais bela música. Sua voz estava rouca, fraca, quase irreconhecível, mas era ela. Trouxe nosso filho para vê-la quando a transferiram da UTI para o quarto. Foi uma visita breve, controlada pelos médicos. Ele ficou assustado no início, vendo a mãe daquele jeito, ainda com curativos, ainda conectada a monitores. Mas quando ela sorriu para ele, mesmo que fracamente, seus olhos se iluminaram. Mamãe vai voltar para casa? Logo, filho. Logo. A recuperação seria longa. Os médicos explicaram que haveria fisioterapia, terapia ocupacional, possivelmente outras intervenções. Mas o pior tinha passado. Marina estava viva. Estava voltando para nós. Durante todo esse tempo, não consegui parar de pensar no misterioso benfeitor. Perguntei a todos no hospital, enfermeiras, médicos, funcionários da limpeza. Ninguém sabia de nada, ou pelo menos ninguém admitia saber. Cheguei a tentar contato com o aplicativo de transporte para ver se conseguiam me dar informações sobre o motorista daquele dia. Sem sucesso. A política de privacidade impedia que divulgassem qualquer dado sem ordem judicial. Foi no 10º dia após o acidente, quando Marina já estava mais lúcida, que recebi a ligação. Número desconhecido, como naquele dia fatídico. Atendi com o coração acelerado. Alô? Como está sua esposa? Reconheci a voz imediatamente. O motorista de aplicativo. Calma, firme, exatamente como me lembrava. Está melhorando. Como você soube? As notícias correm. Uma pausa. Fico feliz em saber que ela está se recuperando. Havia 1000 perguntas que eu queria fazer. Foi você quem pagou as contas do hospital. Por quê?
Quem é você? Mas antes que eu pudesse formular qualquer uma delas, ele continuou. Eu conheço sua história agora. Você não devia estar lutando sozinho. Tenho uma proposta de trabalho para você. Algo digno de verdade. Se quiser conversar, me chama. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando o que acabava de ouvir. Como assim? Que tipo de trabalho? Algo na sua área. Administração, certo? Minha empresa precisa de alguém com seu perfil. Sua empresa? Você não é motorista de aplicativo? Houve uma leve risada do outro lado da linha. É complicado. Prefiro explicar pessoalmente. Você tem interesse? Naquele momento, ainda não sabia quem ele realmente era. Não sabia o que estava por trás daquela oferta aparentemente vinda do nada. Mas algo me dizia para confiar, como ele mesmo tinha me dito para fazer, dias atrás, no carro. Tenho. Ótimo. Quando sua esposa estiver um pouco melhor, podemos marcar. Não se preocupe com prazo. A vaga é sua quando estiver pronto. Ele desligou antes que eu pudesse fazer qualquer uma das 1000 perguntas que fervilhavam na minha mente. Contei para Marina sobre a ligação assim que a vi naquela tarde. Ela já estava bem o suficiente para entender e conversar, embora ainda se cansasse facilmente. Você nem sabe quem ele é, ela observou preocupada. Sei que parece loucura, mas tem algo nele, algo que me faz querer confiar. Você acha que foi ele quem pagou as contas do hospital? Não faz sentido, eu sei. Que motorista de aplicativo teria dinheiro para isso? Mas, ao mesmo tempo, quem mais poderia ser? Marina apertou minha mão levemente. Quando eu sair daqui, vocês marcam essa conversa. Eu quero conhecer esse homem também. Nas semanas que se seguiram, Marina continuou melhorando. Os médicos estavam impressionados com sua recuperação. Ela tem uma força de vontade incrível, disse o neurologista. 1 mês após o acidente, ela recebeu alta. Ainda precisaria de acompanhamento, ainda teria um longo caminho de recuperação pela frente, mas poderia fazê-lo de casa. Quando chegamos em casa naquele dia, nosso filho não cabia em si de felicidade. A casa, que por tanto tempo tinha parecido vazia e fria, subitamente voltou a ser lar. Só então, com Marina em casa e mais estável, liguei para o número do motorista. Ainda o tinha salvo no celular, embora não tivesse tentado contato novamente desde aquela ligação. Ele atendeu no segundo toque. Estava esperando sua ligação. Minha esposa recebeu alta. Estamos em casa agora. Excelente notícia. Parabéns pela recuperação dela. Uma pausa. Você ainda tem interesse na nossa conversa sobre trabalho? Tenho. Que tal amanhã? Posso passar na sua casa se preferir. Sei que ainda deve ser difícil para sua esposa se locomover. Fiquei surpreso com a consideração. Isso seria ótimo, obrigado. Combinamos o horário e desliguei. Contei para Marina, que pareceu ao mesmo tempo ansiosa e apreensiva. Seja lá quem for esse homem, ele mudou nossas vidas. Mesmo que não tenha sido ele quem pagou o hospital, ele te ouviu naquele dia. Às vezes isso é tudo o que precisamos. Alguém que nos ouça de verdade. No dia seguinte, pontualmente no horário combinado, a campainha tocou. Abri a porta, esperando ver o mesmo homem de meia-idade, com camisa social simples que tinha dirigido o carro naquele dia fatídico, e era ele. Mesma expressão tranquila, mesmos olhos serenos. Mas havia algo diferente. Ele não estava vestido como um motorista de aplicativo casual. Usava um terno bem cortado, discreto, mas obviamente caro, um relógio elegante no pulso, sapatos italianos que eu reconheceria em qualquer lugar, porque costumava sonhar em ter um par desses antes de nossa situação financeira desmoronar. Posso entrar? Assenti, ainda processando a transformação. Marina estava na sala, sentada no sofá. Quando ele entrou, seus olhos se arregalaram ligeiramente, talvez percebendo a mesma incongruência que eu. Sua esposa, presumo. É um prazer finalmente conhecê-la. Ouvi muito sobre você. Ele se aproximou, estendendo a mão para cumprimentá-la. O prazer é meu. Meu marido me contou sobre você, embora na verdade não saibamos muito. Ele sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto inteiro. É por isso que estou aqui hoje, para esclarecer algumas coisas. Ofereci algo para beber, café, água. Ele aceitou um café.
Enquanto eu ia para a cozinha preparar, ouvi-o conversando naturalmente com Marina. Quando voltei com as xícaras, eles pareciam velhos amigos, rindo de algo que ela tinha dito. Sentei-me ao lado de Marina, colocando as xícaras na mesa de centro. Então, quem é você, afinal? Ele tomou um gole de café antes de responder. Meu nome é André Silva. Sou CEO da Construtora Horizonte. Meu queixo quase caiu. A Construtora Horizonte era uma das maiores empresas do país. Projetos multimilionários, prédios icônicos, infraestrutura urbana. Eles faziam de tudo e em escala nacional. Mas você estava dirigindo um carro de aplicativo. Ele assentiu. 2 dias por mês. É meu projeto pessoal. Saio do escritório, troco o terno por uma camisa comum, pego um dos carros mais simples da empresa e dirijo como motorista de aplicativo. Por quê? A pergunta escapou antes que eu pudesse conter, para lembrar como é o mundo real. Ele colocou a xícara na mesa. Passei a maior parte da minha vida adulta em salas de reuniões, negociando milhões como quem negocia o preço de uma fruta na feira. Percebi que estava perdendo contato com a realidade da maioria das pessoas. Então comecei o experimento. 2 dias por mês sou apenas André, o motorista. Ouço histórias, vejo rostos, conecto-me com pessoas que normalmente não cruzariam meu caminho. Marina e eu trocamos olhares. Era uma história inacreditável e ainda assim estranhamente plausível. Foi você quem pagou as contas do hospital, afirmei, não como pergunta. Ele assentiu novamente. Peço desculpas pelo mistério. Prefiro manter esses gestos anônimos. Não é publicidade que busco. Mas por quê? Por que nós? Ele me olhou diretamente nos olhos. Sua história me tocou. A forma como você falou sobre sua esposa, seu filho, a luta de vocês, a dignidade com que enfrentavam as dificuldades. Ele fez uma pausa. E francamente porque eu podia. O que para mim é um valor insignificante, para vocês representava tudo naquele momento. Senti meus olhos marejarem, mas engoli as lágrimas. Nunca poderemos retribuir. Não espero retribuição. Mas sim, como mencionei, tenho uma proposta legítima de trabalho para você. Ele explicou. A Construtora Horizonte estava reestruturando seu departamento de responsabilidade social. Queriam alguém que entendesse de verdade o que significava precisar de ajuda, que tivesse sensibilidade para identificar projetos que realmente fizessem diferença na vida das pessoas. Sua formação em administração, combinada com sua experiência de vida recente, fazem de você o candidato ideal. O salário é competitivo. Os benefícios incluem plano de saúde para toda a família e o ambiente de trabalho é flexível, importante neste momento em que sua esposa ainda está em recuperação. Parecia irreal demais, como uma daquelas histórias que você lê na internet e duvida se realmente aconteceu. Por que está fazendo isso? Realmente fazendo isso? Não é só caridade? Negócios e humanidade não precisam ser mutuamente exclusivos, respondeu ele. Acredito que as melhores decisões empresariais vêm de pessoas que entendem o impacto real dessas decisões na vida dos outros. Você tem essa perspectiva agora. É valiosa, para a empresa e para mim. Conversamos por mais de 1 hora. Ele explicou detalhes do trabalho, respondeu nossas perguntas, nos contou um pouco sobre sua trajetória. Como tinha começado do zero, construído um império, e então percebido que algo estava faltando. O sucesso sem propósito é vazio, disse ele em determinado momento. Demorei para entender isso. Quando ele finalmente se levantou para ir embora, senti como se tivesse acabado de conhecer não apenas um possível empregador, mas um mentor. Alguém que via o mundo de uma forma que eu também queria ver. Pense na proposta. Converse com sua esposa. Sem pressão. A vaga é sua quando decidir que está pronto. Na porta, antes de sair, ele se virou uma última vez. Às vezes aceitamos ajuda não por nós mesmos, mas por aqueles que amamos. Lembre-se disso. Depois que ele saiu, Marina e eu ficamos em silêncio por um longo tempo. Era muito para processar, muito para acreditar. Você vai aceitar? Perguntou ela finalmente. Acho que sim, parece... Certo, ela segurou minha mão. Aquele homem, ele não é só rico, ele é rico de um jeito diferente.
Entendi o que ela queria dizer. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre como ele escolhia usá-lo, como escolhia viver, como escolhia se conectar com o mundo. Aceitei o emprego na semana seguinte. Começaria quando me sentisse pronto, quando a situação de Marina estivesse mais estabilizada. Não havia pressa. A vida começou a se reorganizar. Marina melhorava a cada dia. Nosso filho voltou a sorrir com aquela despreocupação que só as crianças têm. E eu tinha esperança novamente. Meses depois, já trabalhando na construtora Horizonte, descobri mais sobre André, que ele tinha crescido na pobreza, que tinha perdido os pais cedo, que tinha lutado por cada centímetro de seu sucesso, que agora, no auge de sua carreira, seu maior projeto não era um arranha-céu ou uma ponte, mas reaprender a ser humano. Também descobri que não éramos os primeiros. Outros motoristas na empresa tinham histórias semelhantes. Pessoas que ele tinha conhecido durante suas incursões como motorista de aplicativo, vidas que ele tinha transformado com oportunidades reais, não esmolas. 1 ano se passou. Marina se recuperou completamente, sem sequelas graves. Os médicos chamaram de milagre. Talvez tenha sido mesmo. Voltou a dar aulas em uma escola próxima de casa. Seu sonho desde que se formou. Nosso filho cresceu alguns centímetros, perdeu 2 dentes de leite e ganhou uma confiança que só crianças sem preocupações conseguem ter. E eu encontrei meu lugar na construtora Horizonte. O trabalho era desafiador e gratificante ao mesmo tempo. Coordenava projetos que realmente faziam diferença na vida das pessoas: construção de creches em comunidades carentes, reforma de hospitais públicos, programas de habitação popular. Usava minha formação em administração para garantir que cada centavo fosse bem aplicado, que cada projeto fosse sustentável a longo prazo. O salário era mais do que eu jamais sonhei ganhar. Em poucos meses, liquidamos todas as dívidas que tínhamos acumulado durante o período de desemprego. Compramos um carro novo, mais seguro para levar e buscar nosso filho na escola. Começamos a planejar a faculdade dele, algo que antes parecia uma realidade distante demais para sequer considerar. Mas além da segurança financeira, ganhei algo mais valioso: propósito. Cada projeto concluído, cada família beneficiada, cada vida transformada, era como pagar adiante o que André tinha feito por nós. André, meu chefe, mentor e, com o tempo, amigo, mantinha sua rotina peculiar. 2 dias por mês desaparecia do escritório e se tornava apenas mais um motorista anônimo nas ruas da cidade. Sempre voltava com histórias novas, perspectivas frescas, ideias para projetos futuros. Numa tarde de sexta-feira, ele me chamou em sua sala. Era um escritório surpreendentemente simples para alguém de sua posição. Mesa funcional, cadeiras confortáveis, uma vista privilegiada da cidade. Nada de ostentação desnecessária. "Tenho um novo projeto para você", disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Algo especial. Sentei-me, curioso. Nos últimos meses, tínhamos trabalhado principalmente com habitação popular. Um programa ambicioso para revitalizar áreas degradadas e transformá-las em comunidades sustentáveis. Estou ouvindo. Quero expandir nosso programa de segundo dia. Segundo dia era como ele chamava seu projeto pessoal de dirigir como motorista de aplicativo. O nome vinha da ideia de que todos nós vivemos em 2 mundos diferentes: o mundo do trabalho, do status, das aparências, e o mundo real, das pessoas comuns, das lutas diárias. O segundo dia era quando ele mergulhava nesse outro mundo. Expandir como? Quero que mais executivos da empresa façam o mesmo. Saiam de suas zonas de conforto, conectem-se com pessoas que normalmente não encontrariam. E não apenas dirigindo, trabalhando em cozinhas comunitárias, em abrigos, em escolas públicas, 1 dia por mês no mínimo. Voluntário ou obrigatório? Incentivado fortemente, ele sorriu. Quero que você coordene isso, desenvolva o programa, estruture, monitore os resultados. Não apenas os resultados tangíveis, quantas pessoas foram ajudadas, quantas horas foram dedicadas, mas os intangíveis também. Como isso muda a perspectiva dos participantes, como isso se reflete nas decisões de negócios que tomam depois. Assenti, já imaginando como poderia estruturar algo assim.
Parece um projeto incrível. Tem mais uma coisa. Ele abriu uma gaveta e tirou um envelope. Isso é para você. Peguei o envelope, confuso. Abri-o ali mesmo, diante do olhar atento de André. Era um certificado de propriedade, de uma casa, no nome da minha família. O que é isso? Seu bônus de 1 ano de trabalho. A casa fica a 10 minutos da escola do seu filho. 3 quartos, jardim nos fundos. Achei que vocês gostariam. Fiquei sem palavras. Literalmente. Olhei para o papel, para André, de volta para o papel. Isso é demais, não posso aceitar. Pode e vai. Não é um presente. É seu por direito. Você transformou o nosso departamento de responsabilidade social em algo realmente significativo. Os resultados falam por si. Mesmo assim, uma casa inteira. Ele se recostou na cadeira, me estudando com aquele olhar sereno que eu já conhecia bem. Lembra do que eu disse quando te ofereci o emprego? Às vezes aceitamos ajuda não por nós mesmos, mas por aqueles que amamos. Seu filho merece um quintal para brincar. Sua esposa merece um espaço para receber seus alunos para aulas de reforço, como ela sempre quis fazer. E você merece saber que proporcionou isso a eles. Engoli em seco. 1 ano atrás, eu estava desesperado, entrando em um carro de aplicativo sem saber como pagaria a corrida. Agora estava sentado no escritório do CEO de uma das maiores construtoras do país, recebendo as chaves de uma casa própria. Obrigado, foi tudo o que consegui dizer. André assentiu, como se entendesse tudo o que eu não estava conseguindo expressar. Tenho uma reunião em 5 minutos, vá para casa, conte para sua família, comemorem. Segunda-feira conversamos mais sobre o novo projeto. Saí dali em um estado de torpor. No elevador, olhei novamente para o certificado para ter certeza de que era real. No estacionamento, sentei no meu carro por alguns minutos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Liguei para a Marina do carro mesmo. Oi, amor, tudo bem? Tudo ótimo, estou saindo do trabalho agora. O que acha de sairmos para jantar hoje? Nós 3? Alguma ocasião especial? Sim, mas é surpresa. Pega nosso filho na aula de natação e me encontra em casa em 1 hora? Agora fiquei curiosa. Tudo bem, estaremos lá. Desliguei e dei partida no carro. No caminho para casa, parei em uma floricultura e comprei um buquê de girassóis, os favoritos de Marina. Também comprei um pequeno caminhão de brinquedo para meu filho, sua atual obsessão. Quando cheguei em casa, arrumei a mesa como se fosse uma ocasião especial. Coloquei o envelope no centro, com os girassóis ao lado. O caminhãozinho deixei próximo ao lugar onde meu filho costumava sentar. Marina chegou pontualmente 1 hora depois, com nosso filho tagarelando sobre algo que tinha aprendido na aula de natação. Ele correu para mim assim que entrou, me abraçando forte. Pai, aprendi a boiar de costas hoje. Isso é incrível, campeão. Logo você estará nadando melhor que eu. Ele viu o caminhãozinho na mesa e seus olhos brilharam. É para mim? É sim. Um pequeno presente para comemorar seu progresso na natação. Ele pegou o brinquedo radiante e correu para o quarto para adicioná-lo à sua crescente coleção. Marina se aproximou, beijou-me levemente e olhou para a mesa arrumada. O que estamos comemorando mesmo? Peguei o envelope e entreguei a ela. Isso. Ela abriu curiosa. Li seu rosto enquanto ela processava o que estava vendo. Surpresa, confusão, descrença. Isso é real. Completamente. É nosso. André me deu como bônus pelo trabalho deste ano. Uma casa como bônus. Ele disse que transformei o departamento de responsabilidade social. Que mereço. Marina olhou novamente para o certificado, depois para mim. Seus olhos estavam marejados. Vamos ter uma casa própria? Com quintal? Sim, a 10 minutos da sua escola. Ela me abraçou forte, o certificado ainda firme em sua mão. Nunca imaginei. Depois de tudo o que passamos... Nosso filho voltou naquele momento, ainda segurando o caminhãozinho. Por que a mamãe está chorando? Marina se afastou um pouco, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Porque estou feliz, amor. Muito feliz. Vamos nos mudar para uma casa nova, com quintal para você brincar. Seus olhos se arregalaram. Uma casa de verdade? Nossa mesmo? Sim, campeão. Nossa mesmo.
E posso ter um cachorro agora? Marina e eu nos entreolhamos e rimos. Era um pedido frequente dele, que sempre adiávamos por morar em apartamento. Podemos conversar sobre isso, respondeu Marina, o que, na linguagem de pais, era um provavelmente sim disfarçado. Saímos para jantar como planejado, um restaurante simples, mas acolhedor. Durante o jantar, contei a Marina sobre o novo projeto que André queria que eu coordenasse. Ele realmente está tentando mudar a cultura corporativa, não é? Comentou ela impressionada. Um executivo por vez. É ambicioso, mas se alguém pode fazer isso acontecer, é ele. No fim de semana, fomos conhecer a casa. Era ainda mais perfeita do que o certificado sugeria. Espaçosa, iluminada, em um bairro tranquilo com outras famílias jovens. O quintal era amplo, com uma árvore grande que seria perfeita para uma casa na árvore. A cozinha era o sonho de Marina, com espaço para receber amigos e familiares. O quarto principal tinha uma pequena varanda que dava para o jardim. E havia um cômodo extra que poderia ser transformado em sala de estudos, onde Marina poderia dar suas aulas particulares. Nosso filho correu de cômodo em cômodo, exclamando a cada nova descoberta. Meu quarto é enorme. Olha essa árvore. Podemos pôr uma piscina ali? Marina e eu apenas observamos de mãos dadas, ainda processando que aquilo era realmente nosso. Como chegamos aqui? Perguntou ela em determinado momento, quase para si mesma. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Como tínhamos passado de uma situação tão desesperadora para isso em apenas um ano? Parecia um sonho, ou um filme, daqueles que você assiste e pensa, isso nunca acontece na vida real. Lembra do que você disse sobre André quando o conheceu? Que ele não é só rico, mas é rico de um jeito diferente? Marina assentiu. Acho que é isso. Ele não apenas tem dinheiro, ele entende o poder que o dinheiro tem para transformar vidas. E usa esse poder consciente. Nos mudamos 2 semanas depois. A casa já estava mobiliada. Outro detalhe que André tinha cuidado. Não era luxuosa, mas era de bom gosto, funcional, acolhedora. Como se alguém tivesse estudado nossa família e escolhido exatamente o que combinaria conosco. Na primeira noite, depois de colocar nosso filho para dormir em seu novo quarto, Marina e eu sentamos na varanda dos fundos com 2 taças de vinho. O céu estava estrelado, uma brisa suave agitava as folhas da árvore grande. No dia seguinte, já tínhamos compromisso com um abrigo de animais para adotar um cachorro, o sonho do nosso filho, que finalmente poderíamos realizar. Sabe o que é mais impressionante em tudo isso? Disse Marina, quebrando o silêncio confortável. O quê? Que tudo começou com um homem simplesmente ouvindo. Ele não estava tentando te vender nada, não estava tentando te impressionar, não estava tentando provar algum ponto. Ele só ouviu. Era verdade. Naquele dia no carro, encharcado e desesperado, tudo o que eu precisava era alguém que me ouvisse, que testemunhasse minha dor, meu medo, minha incerteza. André tinha feito isso, tinha dado espaço para que eu existisse em toda a minha vulnerabilidade, sem julgamento. Acho que é isso que vou levar desse projeto do 2º dia, comentei. Ensinar executivos a ouvir. De verdade. Marina encostou a cabeça no meu ombro. Isso mudaria o mundo. Na segunda-feira, voltei ao trabalho com energia renovada. Passei a manhã inteira desenvolvendo a estrutura do novo programa, esboçando diretrizes, pensando em como mensurar aquilo que parecia imensurável, o impacto de realmente ver e ouvir outras pessoas. No fim do dia, André me chamou novamente em sua sala. Como foi o fim de semana? Gostaram da casa? É perfeita. Não sei nem como agradecer. Ele fez aquele gesto de dispensar com a mão que eu já conhecia bem. Não precisa. Ver o impacto já é gratificação suficiente. Ele pegou um arquivo em sua mesa. Seu esboço para o programa chegou em meu e-mail. Gostei muito da direção. Ainda é preliminar. Estou pensando em incluir algum tipo de treinamento antes. Técnicas de escuta ativa, por exemplo. Excelente ideia. Ele me estudou por um momento. Sabe, quando você entrou no meu carro naquele dia, encharcado e desesperado, algo me disse que você era especial. Não pela sua dor, embora ela fosse palpável, mas pela sua dignidade em meio a ela. Você estava preocupado em pagar a corrida, mesmo estando a caminho de ver sua esposa potencialmente morrendo.
Não soube o que responder. Nunca tínhamos falado tão diretamente sobre aquele dia. Pequenos momentos revelam grandes caráter, continuou ele. Aquela corrida de aplicativo me mostrou mais sobre você do que qualquer entrevista de emprego tradicional poderia mostrar. Ainda me pergunto por que você escolheu ajudar especificamente a mim. Deve encontrar dezenas de pessoas em situações difíceis todos os meses. Ele sorriu, um sorriso enigmático. Talvez um dia eu conte essa história completa. Por enquanto, digamos apenas que reconheci algo familiar na sua luta. Antes que eu pudesse insistir no assunto, seu telefone tocou. Ele olhou para a tela e fez uma careta. Investidores nunca deixam a gente em paz. Continuamos essa conversa em outro momento. Saí do escritório dele intrigado. Havia mais nessa história do que ele estava contando, eu tinha certeza. Mas também sabia que André era reservado sobre sua vida pessoal. Com o tempo, talvez, ele se abrisse mais. Os meses seguintes foram de intenso trabalho. O programa Segundo Dia decolou de uma forma que surpreendeu até mesmo André. O que começou como uma iniciativa interna da construtora Horizonte se espalhou para outras empresas. Executivos compartilhavam suas experiências, o impacto que tinha em suas decisões de negócios, em sua visão de mundo. Fui convidado para dar palestras sobre o programa em conferências de responsabilidade social corporativa. À medida que a iniciativa ganhava reconhecimento, diversas publicações de negócios pediram entrevistas, querendo entender a filosofia por trás. É simples, explicava eu. Trata-se de reconectar executivos com a realidade da maioria das pessoas. Fazer com que decisões corporativas sejam tomadas não apenas com base em planilhas, mas com a compreensão real do impacto na vida das pessoas. André raramente aparecia nessas matérias ou palestras. Preferia permanecer nos bastidores, o verdadeiro arquiteto de uma revolução silenciosa no mundo corporativo. Numa tarde, quase 2 anos após aquele dia fatídico no carro de aplicativo, André me convidou para um café fora do escritório. Era incomum. Normalmente, nossas reuniões aconteciam em sua sala ou em salas de conferência. Nos encontramos em uma cafeteria simples, o tipo de lugar que não esperaríamos encontrar um CEO bilionário. Mas isso era típico de André. Sua preferência por ambientes despretensiosos, por experiências autênticas. Tenho uma confissão a fazer, disse ele, depois que nos acomodamos em uma mesa discreta nos fundos. Ergui as sobrancelhas intrigado. Estou ouvindo. Lembra quando você me perguntou por que escolhi ajudar especificamente você? Lembro. Você disse que reconheceu algo familiar na minha luta. Ele assentiu, tomando um gole de seu café. A verdade é mais específica que isso. Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. 25 anos atrás eu era você. Como assim? Jovem, com formação em administração, recém-casado, com um filho pequeno, desempregado depois de uma reestruturação corporativa, desesperado. Fiquei em silêncio, absorvendo o que ele dizia. Minha esposa adoeceu gravemente. Não tínhamos plano de saúde. Não tínhamos economias. Eu estava fazendo bicos para manter as contas básicas em dia. A semelhança com minha própria história era inquietante. Um dia peguei um táxi para o hospital. Isso foi antes dos aplicativos, obviamente. O motorista percebeu meu desespero. Conversamos durante o trajeto. Contei minha situação, sem filtros. Ele fez outra pausa, perdido em memórias. Quando cheguei ao hospital, o motorista se recusou a aceitar o pagamento. Disse que eu precisava mais do dinheiro que ele. Eu insisti. Meu orgulho não permitia aceitar caridade. Então, ele propôs algo diferente. Que eu passasse o favor adiante quando pudesse, que ajudasse alguém em necessidade, se um dia estivesse em posição de fazê-lo. E você fez. Muitas vezes. Mas nunca havia encontrado uma situação tão precisa, tão perfeitamente espelhada com a minha própria experiência, até você entrar no meu carro. O peso daquela revelação me atingiu em cheio. Não era apenas generosidade aleatória, era um ciclo de gentileza que tinha começado décadas atrás e agora continuava através de mim. E sua esposa? Ela sobreviveu, assim como a sua, contra todas as probabilidades. Ele sorriu,
um sorriso com uma ponta de tristeza. Infelizmente, perdemos ela há 5 anos para um câncer, mas tivemos 20 anos maravilhosos juntos depois daquele incidente. Criamos nosso filho, construí minha empresa. E sempre lembramos daquele taxista anônimo que mudou o curso de nossas vidas. Você já tentou encontrá-lo para agradecer? André balançou a cabeça. Acredito que ele não queria ser encontrado, que o verdadeiro agradecimento é continuar o ciclo. Assenti, entendendo completamente. É por isso que comecei o segundo dia, continuou ele. Não foi uma epifania corporativa sobre responsabilidade social. Foi minha tentativa de encontrar outros que, como você, precisavam não apenas de ajuda financeira momentânea, mas de uma oportunidade real de transformação. Ficamos em silêncio por alguns momentos, cada um absorvendo o peso daquela revelação. E agora? Perguntei finalmente. Agora é sua vez de continuar o ciclo. Não da mesma forma, necessariamente. Cada um encontra seu próprio caminho para isso. Mas o princípio permanece o mesmo. Quando puder, onde puder, para quem puder. É uma responsabilidade e tanto. Ele sorriu. É uma honra e tanto. Voltamos ao escritório juntos, conversando sobre o programa, sobre os próximos passos, sobre a expansão planejada. Mas algo tinha mudado. Agora eu entendia não apenas o que estávamos fazendo, mas por quê. Era pessoal. Era um legado sendo passado adiante. Naquela noite, contei tudo a Marina. Sentados em nossa varanda, observando nosso filho brincar no quintal com o cachorro que tínhamos adotado, compartilhei a revelação de André. Então foi por isso que ele se conectou tanto com a nossa história, disse ela pensativa. Ele literalmente viveu a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. É quase assustador, na verdade. E agora espera que você continue esse legado? Não acho que ele espere algo específico. Acho que ele confia que, de alguma forma, eu encontrarei meu próprio caminho para isso. Marina colocou a mão sobre a minha. Talvez já esteja fazendo isso sem perceber. O modo como você conduz o programa, como trata as pessoas, como transforma as histórias que ouve em ações concretas. Ela tinha razão, como sempre. Nos últimos 2 anos, o programa Segundo Dia tinha se transformado em muito mais do que uma iniciativa corporativa. Tínhamos impactado centenas de vidas diretamente. Pessoas que, como eu naquele dia de chuva, precisavam não apenas de ajuda financeira, mas de uma oportunidade real de mudança. André nunca te pediu para dirigir como motorista de aplicativo? Algumas vezes, sempre recusei. Olhei para o céu estrelado. Acho que tinha medo de reviver aquele momento, aquela vulnerabilidade. Ou talvez estivesse esperando o momento certo. 3 meses depois daquela conversa reveladora com André, senti que o momento tinha chegado. Era uma sexta-feira, fim de expediente. Entrei na sala de André sem bater. Um privilégio que poucos tinham naquela empresa. Estou pronto. Ele não precisou de explicações. Sorriu, abriu uma gaveta e tirou um conjunto de chaves. Carro básico, modelo médio, limpo, mas não novo demais. Aplicativo já instalado no celular reserva. Perfil criado com seu primeiro nome apenas. Tudo pronto. Peguei as chaves, surpreso com sua preparação. Você sabia que eu viria? Esperava. Algumas jornadas precisam ser completadas. Alguns círculos fechados. Saí do escritório com uma sensação estranha no peito. Não era medo, não exatamente. Era mais uma reverência, por estar prestes a entrar no outro lado da história, por completar um ciclo que havia começado muito antes de mim. Expliquei para Marina por telefone. Ela entendeu imediatamente. Tenha cuidado e lembre-se, apenas ouça. É tudo o que precisam de você. Naquela noite vesti roupas simples, jeans, camiseta, tênis, nada que indicasse minha posição atual. Peguei o carro que André tinha preparado, um sedã prata, funcional, sem ostentação. Exatamente como o dele tinha sido naquele dia fatídico. Liguei o aplicativo e esperei minha primeira corrida. Não demorou muito. Um casal de idosos indo para um jantar de aniversário de casamento. Conversamos amenidades. Eles me contaram sobre seus 45 anos juntos, sobre os filhos, sobre como se conheceram. Sorri, respondi educadamente.
Os deixei em frente ao restaurante com votos sinceros de uma boa celebração. A segunda corrida foi um grupo de amigos indo para um bar. Barulhentos, animados, mal notaram minha presença além do cumprimento inicial. Estava tudo bem. Nem todas as interações precisam ser profundas. A terceira corrida mudou tudo. Era uma mulher jovem, talvez 30 anos. Entrou no carro silenciosamente. Seu destino, um hospital. Não o mesmo onde Marina tinha estado, mas um hospital especializado em tratamento de câncer. Boa noite, cumprimentei, tentando não soar intrusivo. Ela murmurou uma resposta. Pelo retrovisor, notei seus olhos vermelhos. Tinha chorado recentemente. Dirigi em silêncio por alguns minutos. Então, sem pensar muito, disse: "Dia difícil?" Ela me olhou pelo retrovisor. Inicialmente, parecia que ia ignorar a pergunta. Então, algo quebrou. Acabei de descobrir que meu irmão de 25 anos tem leucemia, estágio avançado. As chances não são boas. Meu coração apertou. Sinto muito. Ele é tudo o que tenho. Nossos pais morreram em um acidente há 3 anos. Desde então, somos só nós dois. Assenti, mostrando que estava ouvindo. Apenas ouvindo, como Marina tinha me lembrado para fazer. O problema é que ele não tem plano de saúde. E o tratamento... Bem, você pode imaginar quanto custa. Podia, de fato. Conhecia bem aquele desespero. Estou indo para o hospital agora para ver quais são nossas opções. Se existe algum programa social, alguma forma de financiamento. Já vendi meu carro, estou colocando meu apartamento à venda, mas mesmo assim, sua voz falhou. Continuei dirigindo, processando o que acabava de ouvir. Era como se o universo tivesse orquestrado esse encontro especificamente. Uma situação tão similar à que eu mesmo tinha vivido, a que André tinha vivido décadas antes. O ciclo continua, pensei. Chegamos ao hospital. Parei o carro, desliguei o aplicativo. Quanto deu a corrida? Ela perguntou, abrindo a bolsa. Não se preocupe com isso. Ela olhou para mim confusa. Não posso aceitar. Você precisa ganhar seu dinheiro. Sorri, reconhecendo meu próprio orgulho naquelas palavras. Considere um pequeno gesto de solidariedade. Todos precisamos disso às vezes. Ela hesitou, claramente desconfortável com a ideia de aceitar ajuda, mesmo algo tão pequeno quanto uma corrida de aplicativo gratuita. O que você faz além de dirigir? Perguntou subitamente. A pergunta me pegou de surpresa. Na verdade, trabalho em uma construtora. Isso é um projeto paralelo. Que tipo de construtora? Uma que se preocupa com o impacto social, além do lucro. Ela assentiu lentamente, como se processando essa informação. Bem, obrigada pela corrida e por ouvir. Espere. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar muito. Anote meu número, se precisar conversar ou de qualquer coisa. Ela pareceu hesitante, mas pegou o papel onde anotei meu número real, não o do perfil temporário do aplicativo. Não desista, disse a ela quando finalmente saiu do carro. Há mais possibilidades do que parece agora. Observei enquanto ela caminhava até a entrada do hospital. Ombros curvados pelo peso de preocupações que ninguém deveria carregar sozinho. Voltei para casa naquela noite com a mente turbilhada. Contei para Marina sobre o encontro, sobre como parecia destinado, quase sobrenatural em sua sincronia. "O que você vai fazer?" perguntou ela. "Não sei ainda. Algo, mas preciso ser cuidadoso. Não é só sobre dinheiro." Na segunda-feira, procurei André em seu escritório assim que cheguei. Como foi sua primeira experiência como motorista? Contei sobre a mulher, seu irmão, a situação desesperadora tão familiar. André me ouviu atentamente, sem interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo. "O que você quer fazer?" perguntou finalmente. "Ajudar, mas não apenas jogando dinheiro no problema. Isso resolveria a situação imediata, mas não completaria o ciclo." Ele completou. "Exatamente. Precisa ser mais. Uma oportunidade real de transformação, como você fez comigo." André sorriu. "Você já tem uma ideia." Não era uma pergunta. Ele me conhecia bem demais a essa altura. "Temos aquele novo projeto no departamento de tecnologia. O software de gestão hospitalar que estamos desenvolvendo para doação a hospitais públicos." André assentiu.
E se contratássemos pessoas como ela, familiares de pacientes com doenças graves, sem recursos? Pessoas que precisam de trabalho flexível, de um salário digno, de propósito. Eles conhecem o sistema de saúde por dentro agora, conhecem as falhas, as necessidades. Quem melhor para ajudar a desenvolver um software que realmente funcione para pacientes e familiares? André recostou-se em sua cadeira, sorrindo abertamente agora. Um programa de emprego específico para familiares de pacientes graves. Exatamente. Treinamento, horários flexíveis para acomodar as visitas hospitalares, plano de saúde que cubra dependentes. Uma solução completa, não apenas uma esmola. É brilhante e absolutamente realizável. Ele fez uma pausa. Tem um nome para isso? Estive pensando no que tal projeto Corrida. André riu. Perfeito. Nas semanas seguintes, trabalhamos intensamente para estruturar o programa. Abrimos 10 vagas inicialmente, com possibilidade de expansão conforme os resultados. Entrei em contato com a mulher que tinha conhecido no carro. Seu nome era Daniela, seu irmão, Lucas. Expliquei sobre o programa, sobre a oportunidade. No início, ela desconfiou. Parecia bom demais para ser verdade. Por que você está fazendo isso? Perguntou. Porque alguém fez o mesmo por mim uma vez. Quando minha esposa estava no hospital, quando eu não tinha como pagar as contas, quando tudo parecia perdido. Ela me estudou por um longo tempo, como se tentasse determinar minha sinceridade. E agora você está me passando adiante. Exatamente. E o que você espera em troca? Que um dia, quando puder, você faça o mesmo por outra pessoa. Não necessariamente da mesma forma. Cada um encontra seu próprio caminho para isso. Ela aceitou a oferta. Começou a trabalhar na semana seguinte, remotamente nos primeiros meses, para poder estar perto do irmão durante o tratamento. Revelou-se extremamente competente, dedicada, cheia de ideias inovadoras. Como eu suspeitava, sua experiência como familiar de paciente trazia uma perspectiva única e valiosa para o projeto. O projeto Corrida cresceu além de nossas expectativas. O que começou com 10 vagas logo se expandiu para 50, depois 100. Outras empresas se interessaram, queriam replicar o modelo. Começamos a oferecer consultoria, a compartilhar nossa metodologia. 3 anos depois daquela noite chuvosa em que entrei no carro de André, desesperado para chegar ao hospital, encontrei-me presidindo uma conferência sobre responsabilidade social corporativa. O tema: Correntes de impacto. Como pequenos gestos de humanidade transformam negócios e vidas. André estava na plateia, não no palco, nunca no palco. Ele preferia os bastidores, deixando que outros contassem a história, espalhassem a mensagem. Tudo começou com uma corrida de aplicativo, iniciei minha fala. Um homem desesperado, encharcado pela chuva. Um motorista disposto a ouvir. E um gesto que parecia pequeno, mas que desencadeou uma reação em cadeia de transformações. Contei minha história, nossa história, sobre o ciclo que começara décadas atrás, com um taxista anônimo e um jovem empresário em dificuldades. Sobre como esse ciclo continuava agora, através de mim, através de Daniela, através de tantos outros. O verdadeiro impacto social não está nos grandes gestos chamativos, nas doações milionárias com direito a fotos e cerimônias. Está na conexão humana genuína, em ver o outro não como um caso de caridade, mas como um igual que, por circunstâncias da vida, precisa de ajuda agora, em oferecer não apenas alívio momentâneo, mas oportunidade de transformação duradoura. E, principalmente, em confiar que esse círculo continuará, que cada pessoa ajudada encontrará seu próprio caminho para ajudar outros no futuro. Ao final da conferência, André me abraçou brevemente. Ele estaria orgulhoso, disse simplesmente. Sabia que se referia ao taxista anônimo que tinha iniciado tudo, tantos anos atrás. Naquela noite em casa, Marina e eu nos sentamos em nossa varanda como fazíamos tantas vezes. Nosso filho, agora com 10 anos, jogava videogame dentro de casa com amigos. O cachorro dormia a nossos pés. A vida que um dia pareceu impossível agora era nossa realidade cotidiana. Sabe o que é mais incrível em tudo isso?
disse Marina segurando minha mão. O quê? Que naquele dia, quando você entrou naquele carro específico, com aquele motorista específico, você só queria chegar ao hospital. Ri levemente. E a vida me entregou um milagre. Vários milagres, corrigiu ela. Minha recuperação, seu emprego, nossa casa, nosso propósito. Uma cascata de milagres que continua se desdobrando. E pensar que tudo poderia ter sido diferente. Se outro motorista tivesse aceitado a corrida, se eu tivesse esperado a chuva passar, se... Marina apertou minha mão. Mas não foi diferente. Foi exatamente como deveria ser. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas absorvendo essa verdade. Às vezes, os momentos mais desesperadores de nossas vidas são portas para transformações que nem conseguimos imaginar. Às vezes, quando tudo parece perdido, é apenas o universo se reorganizando para nos entregar algo maior do que jamais sonhamos. Acho que vou dirigir de novo neste fim de semana, comentei, como motorista de aplicativo. Marina sorriu. O círculo continua. Sempre. E continua até hoje. A cada mês, reservo um dia para ser apenas mais um motorista anônimo nas ruas da cidade, ouvindo histórias, conectando-me com pessoas que normalmente não cruzariam meu caminho, esperando, não, sabendo, que em algum momento, em algum carro, embarcará alguém que precisa não apenas de uma carona, mas de uma oportunidade de transformação. Alguém que, como eu naquele dia chuvoso, só quer chegar ao hospital, mas a quem a vida entregará um milagre. E quando esse momento chegar, estarei pronto para ouvir, para agir, para passar adiante o que recebi. Porque no final é disso que se trata a verdadeira riqueza, não do quanto acumulamos, mas do quanto transformamos, não do quanto temos, mas do quanto compartilhamos. O ciclo continua, através de mim, através de você, através de todos nós que um dia recebemos ajuda, quando mais precisávamos e decidimos honrar esse presente, ajudando outros. Porque a vida é assim, uma corrente infinita de gentilezas, passando de mão em mão, de coração em coração, transformando o mundo uma história por vez. 5 anos se passaram. Hoje é um dia especial. Estamos inaugurando a primeira unidade do Centro de Apoio Familiar, segundo dia. Um lugar onde famílias de pacientes internados podem encontrar não apenas abrigo temporário, mas também oportunidades de trabalho, suporte psicológico e orientação financeira. O prédio é magnífico, projetado por um dos melhores arquitetos da construtora Horizonte. Salas acolhedoras, espaços verdes, tecnologia de ponta. Mas o mais importante são as pessoas que vão trabalhar aqui. Todas elas foram, um dia, familiares desesperados em salas de espera de hospitais. André está ao meu lado no palco, finalmente concordando em aparecer publicamente. Seu cabelo está completamente grisalho agora, mas seus olhos mantêm aquela mesma serenidade que me tranquilizou naquela tarde de chuva. Este centro é resultado de uma ideia simples. Começo meu discurso. A de que nossos momentos mais desesperadores podem se transformar em nossos maiores propósitos. Vejo Marina na primeira fila, ao lado de nosso filho, agora um pré-adolescente de 12 anos. Ela sorri, orgulhosa. Supera qualquer sequela do acidente. Hoje coordena o programa educacional para crianças aqui no centro. Cada quarto deste centro leva o nome de alguém cuja história inspirou sua criação. Continuo. O primeiro deles é o quarto Marina, em homenagem à minha esposa, cuja recuperação milagrosa foi o início desta jornada. Vejo Daniela na plateia também. Ela já não é apenas uma funcionária, é diretora de tecnologia da empresa, responsável pelo software de gestão hospitalar que agora é usado em todo o país. Seu irmão sobreviveu, contra todas as probabilidades, e hoje trabalha como voluntário em hospitais oncológicos. O mais extraordinário nesta história não são os grandes números. Quantas pessoas ajudamos, quantos centros como este planejamos abrir, quanto dinheiro investimos. O extraordinário está nas pequenas conexões humanas que acontecem quando decidimos simplesmente parar e ouvir alguém em seu momento de necessidade. Faço uma pausa e olho para André. Ele assente, dando permissão tácita para o que vou dizer a seguir.
Há 5 anos entrei em um carro de aplicativo desesperado para chegar ao hospital onde minha esposa estava internada. Não sabia como pagaria a corrida, muito menos as despesas hospitalares. O que não sabia é que o motorista era André Silva, CEO da construtora Horizonte, que havia adotado o hábito de dirigir como motorista comum para se reconectar com as pessoas reais. Um murmúrio percorre a plateia. Essa parte da história nunca tinha sido contada publicamente. Mas o que descobri anos depois é ainda mais extraordinário. 25 anos antes, André esteve na mesma situação que eu, desesperado, sem recursos, com a esposa no hospital. E foi ajudado por um taxista anônimo que recusou o pagamento e pediu apenas que ele passasse o favor adiante quando pudesse. André se levanta e vem até o microfone. É raro vê-lo falar em público. O que começou com um gesto simples de um taxista anônimo se transformou em algo maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Diz ele com voz firme. Este centro é apenas o começo. Nossa visão é criar uma rede de apoio que alcance cada hospital do país. Após a cerimônia, André me chama em um canto tranquilo do jardim. Está segurando um envelope. O que é isso? A presidência da Fundação Horizonte. Estou me aposentando. Olho para o envelope, surpreso. André, eu não sei se você é a pessoa certa. Sempre foi. Desde aquele dia no carro. Por quê? Porque você entende que isto não é sobre caridade. É sobre dignidade. Sobre criar oportunidades para que pessoas em seus piores momentos possam encontrar não apenas alívio, mas propósito. Aceito o envelope, sentindo o peso da responsabilidade. E você o que vai fazer? Ele sorri, olhando para o horizonte. Dirigir, conhecer mais histórias, encontrar mais pessoas que precisam não apenas de ajuda, mas de oportunidades. O ciclo continua. Sempre. Naquela noite, caminho pelo centro vazio, após todos os convidados irem embora. Cada quarto, cada espaço foi pensado para aliviar o sofrimento de famílias como a minha foi um dia. Paro diante da placa que marca a entrada. Ninguém deveria enfrentar seus piores momentos sozinho. Lembro do homem desesperado que fui, correndo na chuva, entrando em um carro sem saber como pagaria. Como aquele momento de vulnerabilidade absoluta se transformou no maior propósito da minha vida. Marina me encontra no saguão. No que está pensando? Em como a vida dá voltas, em como nossos piores dias podem se transformar no começo de algo extraordinário. Ela segura minha mão. Sabe o que é mais bonito? Que naquele dia você só queria chegar ao hospital, e a vida me entregou um milagre. Saímos juntos para a noite estrelada, sabendo que amanhã dezenas de famílias encontrarão aqui não apenas um teto, mas esperança, e que em algum lugar da cidade André estará dirigindo, ouvindo histórias, buscando a próxima pessoa, cujo desespero poderá se transformar em propósito. Porque afinal é assim que funcionam os verdadeiros milagres, não como eventos isolados de sorte ou coincidência, mas como correntes de bondade que, uma vez iniciadas, nunca realmente terminam. Não esqueça de curtir o vídeo antes de sair, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Comente Projeto Empatia. Se você assistiu até aqui, muito obrigado por assistir. Até a próxima história.